que assim seja. Nós temos na tarde de hoje o nosso trabalhador da casa, Cláudio de Souza, com o tema família. Boa tarde a todos. Que a paz do Cristo nos envolva e nos guarde em todos os passos, principalmente na área da família. Essa área que, para alguns desavisados, vem sendo banalizada, vem sendo desvalorizada, ou o indivíduo passa por ela de forma despercebida. Mas é importante nós lembrarmos da grandeza da família e percebermos a extensão das relações que se conjugam dentro de um lar ou no ciclo familiar, quando nós vamos lembrar que Cristo, um dos maiores profetas que a terra já teve o benefício de receber, se fez homem, mas ele nasceu dentro de uma família, dentro de um lar. Jesus tinha pai, tinha mãe, e pelo que a história nos conta, Jesus teve uma vida muito semelhante à nossa, cheia de desafios e dificuldades. Uma vida simples, uma família simples. Talvez a maior diferença dentro da família de Jesus era Ele próprio, por ser Ele o Cristo. Com essa reflexão eu começo a nossa fala de hoje, para que nós possamos exaltar a família realmente ao patamar que ela merece. A conjugação da família vem sendo um dos grupos organizados mais antigos e que remonta à história da humanidade. Desde quando nós nos lembramos do ser humano, do homem ou da mulher, a conjugação dele se faz dentro de uma família. O conceito tradicional de família diz que vem da união e do conjunto, da união de seres, geralmente formados de pai e mãe, sendo complementado por seus filhos, seus rebentos, que já vem ser a família, então, nuclear. Unidos pelo matrimônio ou pela uma união de fato. A doutrina espírita vai nos ensinar que o pensamento de família transcende, e transcende principalmente a concepção que cada um de nós temos em relação a ela. A doutrina vai falar da família formada pelos laços consanguíneos, sim, aquele pai, mãe, filhos, né? Mas vai falar também na família universal, na família espiritual. Por mais que a mídia, por mais que aqueles que ainda caminham e trilham as vielas da ignorância achem que a família é uma instituição falida, se nós fizermos uma retrospecção em termos de família, nós vamos pensar que sim, que a família já passou por períodos oprimidos e tristes, como por exemplo na antiguidade, onde existiam os ditos casamentos arranjados, onde a relação dos cônjuges se dava geralmente por interesse financeiro. O patriarca, então, o pai ou a mãe, imbuídos de aumentar o status da família, ou então os haveres financeiros, arrumavam os casamentos. Não existia liberdade do querer, da escolha, do desejo. E a família naquela época era uma instituição, ou seja, um negócio. Era um negócio. Se formos caminhar um pouco, nós vamos verificar que lá por volta, em meio da Revolução Francesa, Revolução Industrial, isso mudou. Vieram as novas relações, os casamentos laicos,
aqueles que não eram aprovados pelas religiões. Mas as pessoas se uniam porque queriam estar juntos. Elas tinham a possibilidade de escolha. Nesse momento, o foco já deixou de ser a parte financeira. O patriarca já pensava no todo. E o foco maior, talvez, era a felicidade do grupo. Isso nos faz refletir que, infelizmente, ainda hoje, existem resquícios dos patriarcas e das matriarcas, de famílias que vivem sob a opressão. O que a doutrina espírita nos ensina, que somos espíritos muito parecidos, que estamos num planeta e vivendo um momento reencarnatório, cujas energias, as semelhanças, cujos compromissos de vidas pretéritas nos colocaram todos juntos no mesmo planeta. E por que não dizendo, de uma forma mais íntima ainda, dentro do núcleo familiar. Então, quando você observa uma criança de 5 anos, ou você observa um filho de 50 anos, nós estamos olhando primeiro para espíritos. A hierarquia que deve se prevalecer sobre o lar, sobre a família, é a hierarquia moral, a hierarquia ética, o respeito, a dignidade que nós podemos dar a esse ou aquele espírito. Então isso mudou. Só que em muitos casos isso é difícil de assimilação para cada um de nós. Porque, por exemplo, o homem traz consigo o instinto da fera ainda muitas vezes. E ele confunde autoridade com moralidade. Ele confunde, em alguns casos, a autoridade que o mundo permite com a autoridade moral pela qual o Cristo veio e nos ensinou. E a mãe também. Muitas vezes acaba se equivocando na tratativa com os seus filhos por uma suposta autoridade de ser ela a mãe. É claro que nós precisamos observar, sim, a condição de cada situação dos nossos filhos quando são pequenos, por exemplo, e muitas vezes nós precisamos exercer de autoridade por aquilo que nós sabemos do que é certo e do que é errado. Mas a forma que nós exercemos essa autoridade é que pode fazer a diferença. O sentimento que nos move a chamar a atenção, a adverter, a repreender, é que pode fazer a diferença. Porque no primeiro impacto, contato visual, nós percebemos a fisionomia de quem está triste ou de quem está feliz, de quem está irado ou de quem está harmonizado. Mas o espírito percebe energia. E nós começamos a nutrir o nosso lar com essas energias. Chamar atenção é uma coisa. Você dispersar energia negativa dentro do seu lar é completamente diferente. Nós temos uns trabalhos interessantes em relação à família. Inclusive tivemos um encontro agora no último domingo e temos outros encontros que estão nos cartazes do Mudar da Casa, e nós vamos tratar esses e outros assuntos da forma pela qual nós precisamos nos preparar para encarar esse presente que Deus nos deu, que é a família. Sem sombra de dúvidas que um pai se daria em vida pelos seus filhos, e a mãe da mesma forma. E quando nós pensamos em levar um presente para os nossos filhos, ou para o nosso lar, ou para a nossa esposa, um presente é uma coisa agradável, não é?
algo que vai fazer bem para o outro, que vai fazer feliz. E quando nós estamos equilibrados, sóbrios, e a doutrina nos permite essa reflexão, essa paz, é isso que nós queremos levar para o nosso lar, sendo ele o nosso santuário sagrado. Nós queremos levar paz, queremos levar harmonia, queremos levar felicidade. Mas existem situações que nós nos esquecemos disso. Invertemos os polos. E por conta das atribulações da vida, ou das dificuldades, dos problemas que enfrentamos, nós acabamos levando muitas vezes para o lar a desconfiança, a opressão, a cobrança, a forma enérgica. Pense os senhores, por que que um casal vem a se unir? Se formos olhar na visão do mundo, foi porque houve uma atração física, se enamoraram, se apaixonaram e se casaram. Não é isso? Bom, mas a doutrina espírita vai dizer que isso já acontece no mundo espiritual, que lá nós nos preparamos, que lá nós observamos cada um dentro das suas limitações, dentro das suas potencialidades, dentro dos compromissos que firmamos para juntos chegarmos aqui e desempenharmos essa tarefa grandiosa que é a família. Mas em ambos os casos, tendo conhecimento das vidas anteriores ou não, o nosso objetivo é de construir. Porque quando nos propomos a formar um casal, uma família, o objetivo é de construção. E nós fizemos muitas coisas para que isso se realize. E sem perceber em um determinado momento, parece que nós permitimos que os obstáculos da vida, as dificuldades ou problemas, reprocessem a nossa meta inicial. Porque ninguém se consorcia com alguém para depois de 2 meses não estar mais junto. Ninguém que se consorcia com alguém para ter um filho e depois de 5 anos não estar mais junto. Então, o que precisa fazer? O que nós precisamos despertar para isso? Eu comento com nossos colegas que quando nós estamos começando a relação, e daí relação pode ser em outras áreas, cada tijolo sentado, ele vai construindo as barreiras, uma muralha de proteção, que vai nos proteger de muitas coisas. Mas a imprevidência ou a falta de atenção faz com que eu saia de manhã de casa, sente um tijolo, e quando volto em casa, volto chateado, porque tive um problema difícil, e eu mesmo derrubo 3 tijolos. E isso acontece na nossa relação com a esposa, e principalmente com os filhos, que são eles os tutelados que Deus deu para que nós pudéssemos dar a nossa contribuição a eles. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, o Sr. Allan Kardec vai perguntar para os espíritos a missão de cada um de nós. E os espíritos são enfáticos em dizer: a encarnação serve para o progresso do espírito e para cada um dar a sua parte na obra da criação. Para cada um dar a sua parte na obra da criação. E quando estamos conjugados em família, quando nos dispomos a ser pai e mãe, nós estamos dando a nossa parte na obra da criação. Os senhores perceberam isso? Porque o ciclo da vida, que é o princípio primeiro de tudo, ele tem uma dinâmica. E no que diz respeito à relação dos seres humanos, é no consórcio de 2 seres que vão gerar outro ser, que vai gerar outro ser, e que vai gerar outro ser, e que vai dar continuidade à vida. Então nós vamos elevando a família no altar, ou no patamar onde ela deveria estar. E Divaldo vai comentar, vai falar
em diversas obras, e ele vai falar isso numa obra que é Sexo e Consciência, que é muito interessante, lá a partir do capítulo 11, que a família, a relação conjugal é uma parceria. Porque quando estamos em espíritos, no processo de planejamento, de concordância, em formar esse grupo aqui, nós sabemos sim do que cada um pode ou que não pode, do que cada um tem ou que não tem. E se os senhores repararem, às vezes os detalhes que nos incomodam no outro, seja no filho, na filha, na esposa ou no marido, é aquilo que sobra em nós e falta no outro. Ah, mas eu resolvo as coisas tão fácil. Eu resolvo as coisas muito fácil. Mas o meu marido demora, pensa, reflete, vai analisar. A minha filha é tão organizada com o quarto dela, mas tão organizada, mas talvez não é tão organizada nos estudos. Ou vice-versa. E geralmente os problemas que surgem, as respostas ou o remédio está ali à nossa disposição. Em uma parceria, nós temos um projeto. E a causa da parceria é o projeto. Quando nos dispomos a entrar na casa espírita, a estudar e ser tarefeiros, ser trabalhadores e a servir a todos que aqui entram, esse é o projeto maior. Servir aqueles que aqui vêm buscar algo que está faltando. Quando a Dona Maria se consorcia com a Dona Joana para fazer doces, a Dona Maria sabe muito bem cozinhar, a Dona Joana muito bem vender. Se uma for vender e outra cozinhar e inverter, não vai dar certo o negócio, porque o talento delas é esse. Mas o objetivo delas é o que? É vender. É ter uma certa lucratividade. Se pensarmos assim em família, nós viemos aqui para um projeto maior. O projeto é a nossa elevação espiritual. O projeto é a nossa contribuição na obra de Deus. O projeto é aprender a servir. Porque nós chegamos aqui de um jeito e nós temos que observar para sair daqui diferente. O que mudou na minha vida dentro da família? O que eu consegui mudar? O que eu imprimi dentro da minha família, dentro do meu lar? Porque se não fosse para nos tornar um pouco diferente, talvez Deus não permitiria que nós estivéssemos aqui em família. Mas na parceria, o objetivo é nobre. E não é incomum nós perdermos o foco do objetivo e ficarmos observando um ao outro. O erro, o problema, as limitações, a dificuldade. Quando não dizer das perspectivas que nós temos quando nós nos consorciamos e que buscamos formar uma família e acabamos nos frustrando porque essas perspectivas não são alcançadas. Divaldo Franco vai falar de um filme onde a atriz principal era Brigitte Bardot. E o título do filme é E Deus Fez a Mulher. O filme idealizou uma mulher, um tipo de mulher inalcançável. Foram necessários 8 horas, um dia inteiro de gravações para uma cena que percorreu 15 segundos. Se criou um ser inimaginável. E muitas vezes nós somos assediados com essa proposta de encontrarmos um marido e um filho dos filmes. Para não dizer dos contos de fadas. E eu casei pensando que eu estava casando com um príncipe. E o que aconteceu com o príncipe depois de alguns anos? Não falem isso que vocês estão pensando, por favor. Homens, como nós somos cavalheiros,
eu não vou fazer a mesma réplica em relação às princesas. Mas isso nós somos bombardeados. Se você se prender muito na frente da TV, de internet, do WhatsApp e de tudo, são seres que não existem. Tudo bem que deve existir o romance, a paixão, mas são em níveis diferentes, situações diferentes, porque nós nos transformamos e mudamos a cada dia, a cada momento. Então, quando eu busco aquele homem, aquele marido, aquela mulher, ou aquele filho inimaginário, eu acabo tendo problema de perspectiva. Você sabe o que é perspectiva? É você entrar no centro e esperar sair bem daqui, espiritualizado, tranquilo, harmonizado, em paz. Ninguém vem aqui no centro pensando em sair daqui, pulando ali, na rua ali, gritando, se rolando. Ninguém pensa nisso. Ou pensa. Então você vem com a perspectiva. E nós temos perspectiva, inclusive do nosso dia no trabalho. Nós temos perspectiva. Nós temos perspectiva que o nosso filho seja educado, seja estudioso, seja ético, seja trabalhador, mas são perspectivas que devem fazer empurrar o nosso motor para ir à frente, para que nós tenhamos uma causa. Mas quanto tempo vai levar talvez para esse filho ser isso que nós planejamos, ou a esposa? Então, quando você tem uma perspectiva frustrada, você fica frustrado. Eu amava aquele homem até 5 anos, depois não amo mais. Porque você tem que aprender a amar o novo homem que se transformou, que já está acometido do cansaço físico, da sobrecarga mental, das dificuldades, das lutas diárias. Então, você precisa reaprender a se conhecer. Nós permitimos muitas vezes ser assaltados no nosso lar, sentadinho no nosso sofá, com as janelinhas fechadinhas, tudo bonitinho, um alarme ligado, mas nós nos permitimos ser assaltados por uma coisa chamada televisão, celular, tablet, internet. O que a gente fazia quando começou a namorar? Na minha época, era a época do Cine Itália, aqui, que só fui uma vez na minha vida, porque eu não tinha dinheiro nem para entrar no Cine Itália. Então a gente sentava e a programação do namoro era sair, comer um x-salada, cuidar para não ficar alface no dente e voltar para casa. Mas a gente se colocava diante da frente um do outro e conversava, a gente conversava muito. E por que eu digo que nós somos assaltados? Nossos filhos são assaltados com a nossa permissão. Porque não tem mais diálogo dentro do lar. Não tem mais conversa, as pessoas não se conhecem. Se você tenta conversar com o seu marido, você vai conversar o quê? Faltou gás, água, luz, tem que pagar as contas, está alguma coisa quebrada, o Joãozinho está mal no colégio. Mas fala sobre você. O que você está sentindo? Quais são os seus sonhos? Você que já está 30 anos casados. Quais são as suas perspectivas? Quais são os seus anseios? Quais são as suas dificuldades? Quais são as suas lutas internas que você nem compartilha comigo? De tão oprimida que você está porque você não consegue nem conversar? Tem que existir diálogo, convivência. Os relacionamentos eles têm que se entrelaçar pela boa convivência. As melhores experiências que nós vivemos, as melhores experiências foram em famílias. As melhores alegrias, maiores alegrias, foi na família. E essa é uma construção que compete a cada um de nós. Compete a cada um de nós zelar, guardar. A nossa perspectiva precisa ser na visão do conjunto, não voltar para a antiguidade da autoridade. É o conjunto que tem que crescer. É o conjunto que tem que se encontrar dentro do lar. E para isso você tem que compartilhar, você tem que aprender, você tem que observar determinadas coisas que até então você não observava. Jesus vai falar, quando ele é pego, sendo tentado pelos fariseus,
e ele já havia sido tentado antes pelos saduceus. Ele vai ser tentado pelos fariseus porque eles discutiam qual era a maior lei, a primeira lei. E dentro da lei mosaica de quase 600 leis, existia uma confusão. Então, os fariseus vão tentar Jesus e pedir: Senhor, qual é a maior lei? E nós já sabemos que Jesus vai dizer: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu espírito, de toda a tua grandeza. E o segundo, amarás o próximo como a ti mesmo. Jesus estabelece isso como roteiro para nós, de meta individual, no relacionamento conjugal, na família. E Emmanuel Levinas, que foi um europeu mais de cultura judaica, ele vai dizer que o único valor absoluto e concreto que nós temos é a capacidade de nos doar ao outro. Isso é amor. Na parábola do bom samaritano, dentro dos personagens levita, o próprio samaritano e o sacerdote, quando o samaritano socorre o caído não tem nome. Qual era o nome do caído? Como era a face do caído? Era homem ou era mulher? Era baixo ou era alto? O caído, ele emerge no primeiro momento em que nós permitimos ter compaixão. Então, o nosso próximo, ele surge a qualquer momento, e pode ser qualquer um, quando nós somos tomados de compaixão. Mas algumas vezes, o caído está dentro do nosso lar, diante dos nossos olhos. E nós viemos aqui na casa para aprender a ser samaritano, o bom samaritano. E nós passamos pelo caído e não vimos o caído. Talvez é o caído da indisciplina, da arrogância, do orgulho, da insensatez, da discórdia. Mas é esse caído que a espiritualidade bondosa permitiu para que conjugasse essa vida com você, comigo e com os outros. Quando Jesus se reporta àqueles que o assistiam, porque vieram dizer: Senhor, a sua mãe e seus irmãos estão ali buscar. E ele pergunta: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E na verdade vos digo que todo aquele que vir a cumprir o desejo do meu Pai que está no céu é a minha mãe e os meus irmãos. E ele vai além disso. Muitos dirão: Senhor, Senhor, eu estou aqui, e eu reconhecerei aqueles que cumpriram a vontade de Deus Pai que está no céu. Que nós possamos construir o nosso desejo de servir primeiro a Deus, em obediência, mas em honra. O filho que obedece por opressão, por medo ou por dever, ele cumpre uma tarefa. João, vai buscar água. Sim, senhor, pai. Foi lá o João, amarrado, travado, desmotivado, pega água de qualquer jeito. Agora o Paulo vai lá e faz diferente. Sim, pai, eu vou pegar água. E ele vem trazendo aquela água como um líquido precioso, descarrega energia benéfica na água e traz para o seu pai. Qual dos dois está honrando? É quando você entrega o melhor seu para o seu pai. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Mas que os nossos esforços estejam no sentido de honrar Deus pela misericórdia da vida e pela conjugação da família, que está aqui para nos servir e para nós servirmos também. Eu
e a minha família serviremos ao Senhor. Que nós tenhamos isso tão forte dentro do nosso coração, que seja maior do que a ofensa, do que o desentendimento, do que a chateação. Porque você viver com uma pessoa 30, 40, 50 anos, não tem como não ter um momento de chateação. Mas como espíritos, buscando a perfeição, nós precisamos burilar os nossos sentimentos e forjar o nosso caráter. O bom metal, quando ele é submetido ao fogo, ele se transforma, por exemplo, numa obra de arte. Talvez em alguns momentos nós vamos estar submetendo o nosso espírito ao fogo da angústia, da dor, mas a obra que Deus preparou para nós é uma obra grandiosa, e que nossos esforços estejam no sentido de enxergar isso, e que a nossa casa não seja um campo de batalha, nem de discórdia, nem de desavença, mas que a nossa casa, o nosso lar, a nossa vida seja um foco de luz, para que aqueles que vivem na ignorância, aqueles que vivem só para o mundo, possam perceber como uma família que tem Cristo no meio, no centro do seu lar, pode ser feliz. Esse é o meu desejo, que nós possamos encontrar forças para isso. E a doutrina está aqui de portas abertas, e a casa tem um trabalho maravilhoso em relação à família. Todos vocês estão convidados a participar. Agradecemos ao Cláudio desses conhecimentos da tarde.